muito forte. E essa alergia começou nas cebolinhas no meu corpo inteiro e coçava muito. Durante o dia, não tanto, mas quando chegava o período da noite, eu coçava muito e até pedi a ajuda do meu esposo, falava, por favor, me ajuda, coça minhas pernas, coça minhas costas. Chegava a ficar vermelha, machucar, eu sentia a pele totalmente áspera, era horrível, aquilo machucava, doía, ardia. E quando eu coçava, diminuía um pouco a dor, porque eu estava coçando, aí eu parava, aí começava a arder, era uma dor insuportável. A forte alergia, que para os médicos não teria cura, apenas seria controlada. O médico primeiro, ele não conseguiu me explicar de onde vinha aquela alergia. Era algo que ele não conseguia explicar para mim exatamente. Mas ele falou, ó, você vai ter que tomar esse medicamento, é um medicamento forte. Eu tive que tomar injeção também, a injeção foi uma das mais fortes. E passei o período de uma semana em casa, tomando medicamento todos os dias, para poder passar. Um ano depois, voltou tudo de novo, tudo, voltou as bolinhas, voltou a coceira. Então eu já sabia o processo que eu iria passar. Eu já sabia que eu ia ter que ir no médico, eu já sabia o que eu ia ter que tomar. Aí eu não aceitei. Eu me revoltei contra aquela situação. Raniele já frequentava as reuniões realizadas todos os domingos no templo e decidiu então agir com a fé. Passou a usar a água consagrada. Eu peguei a água, tomei de manhã e à noite. Isso só 2 dias. Não precisou mais de 2 dias. Eu já senti que parou de coçar, já parou de doer, entendeu? E sumiu literalmente. Com o medicamento, eu passei uma semana inteira tomando sem passar. Quando eu tomei a água, dentro de menos de 2 dias, eu já senti que eu tinha sido curada. Não ficou marca, não ficou nada, graças a Deus. Relatos de pessoas que sofriam com enfermidades distintas e já não sabiam mais onde buscar ajuda. Meu nome é Maria de Lourdes, eu tenho um problema de mioma de muito tempo, perdia muito sangue, muitas dores. Aí o médico já tinha marcado uma cirurgia já para retirar o útero, que estava muito grande, me prejudicando, e fazendo tratamento de medicamento. E todo mês era no hospital tomando injeção, porque perdia muito sangue. Eu fiquei em torno de 20 anos sofrendo, né, com dor no estômago. E até então não sabia o que era. Quando eu fiquei sabendo, eu teve que ser internado às pressas. Aí eu fiquei sabendo que estava com pedra na vesícula. E uma dessas pedras saiu e entrou no pâncreas. Aí deu o começo de pancreatite aguda. E fazendo um monte de exame, tudo, sonografia, tudo, e internado, 12 dias internado. Há uma dor insuportável. No entanto, que uma das médicas falou que ela sabia o que eu estava sentindo, porque ela teve filho e teve pedra na vesícula. É uma dor mais forte que a dor do parto. Eu tinha uma dor no estômago que era muito forte, uns 10 anos. Essa dor me fez eu gastar muito dinheiro com remédio, né? E também perder esse dia de serviço, né? Porque não dá para trabalhar com muita dor. Passava no médico direto e eles passavam remédio para mim, eu tomava, passava na hora, né? Mas depois continuava. Mas após elas tomarem conhecimento da vigília do Espírito Santo e testemunharem os inúmeros milagres ocorridos por meio do uso da água do solo sagrado, essas pessoas decidiram provar desta mesma maravilha. E todas foram curadas. A minha irmã, morando aqui do lado do Templo de Salomão, me convidou para vir fazer a visita aqui no Templo de Salomão. E eu comecei a fazer a campanha de todo domingo da água. E eu fui curada, fiz a ultrassom, o médico falou que eu não tinha mais nada no útero. Não sinto mais dor, o sangramento parou, não tenho mais problema nenhum, graças a Deus. E a minha saúde está de ferro hoje. Eu saio dessa vigília aqui uma benção, com força, determinação. Minha esposa estava em oração, ela não podia ficar comigo devido à minha idade, né, no hospital, então ela estava me buscando. Aí nas visitas, ela levava água para mim, né, e lá era, conforme a água era consagrada, eu estava tomando dentro do hospital. E sem poder estar tomando água lá, que eu estava de jejum.
E mesmo assim, nós usando a fé, tomava água. Aí pediram mais exames, que eu estava pronto para fazer a cirurgia. Pediram mais exame. E nesse outros exame que ele pediu, deu que não tinha mais nada. Pediu até uma endoscopia, fiz e graças a Deus não deu mais nada. E desse tempo para cá, nunca mais tive dor no estômago. E eu sofria diariamente de dor no estômago. Eu continuo fazendo o consumo da água do poço e aliás, né, hoje eu estou levando até para uma outra pessoa que está doente também, um familiar meu. A água do solo sagrado representa para mim mais do que um remédio, né? É uma exerção da fé também que nós estamos fazendo, né? Aí eu vim saber que tem um tratamento com a água. Assim que eu comecei a tomar essa água, essa dor desapareceu. E hoje eu fui curada com essa água do solo sagrado. Essa água é um santo remédio, não custou nada. Estou feliz e sem dor. A cura por meio da fé, conquistada após a decisão de chegar a esta vigília e fazer uso da água do solo sagrado. E você, qual tem sido a sua dor? Neste domingo, às 18 horas, você tem a oportunidade de participar da Vigília do Espírito Santo e retirar gratuitamente a água do poço do Templo de Salomão. Ela será o ponto de contato entre você e o seu milagre. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Sei que o Senhor pode me curar. Basta uma palavra sua para me tornar limpo. Mestre! Seja limpo. Momento do Impossível, domingo, ao pôr do sol. Um forte clamor para buscar no Deus dos impossíveis a solução para aquilo que vem afligindo a sua alma. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado. Você tem um mioma, você tem pedras na vesícula, a exemplo deste homem que sofreu por 20 anos, ou você tem dores crônicas no estômago já por 10 anos, tome a decisão de buscar o impossível em Deus. Recolha um pouco da água do poço do solo sagrado aqui no Templo de Salomão aos domingos. Chegue cedo, traga uma garrafinha. Essa água é gratuita, é potável e Deus operará o impossível na sua vida quando você, meu amigo, preste atenção, remover então da sua mente a palavra impossível. Porque para Deus não há impossíveis. Ele transformou a água em vinho, Ele andou sobre as águas, Ele curou cegos, surdos, mudos, Ele purificou leprosos, Ele fez paralíticos andarem, Ele multiplicou os pães e os peixes, ressuscitou mortos. Eu pergunto, há alguma coisa impossível para Ele? Não, não há. Um lugar santo que leva a energia divina a todos. E isso independentemente de religião. Boa noite, eu sou o Maurício, eu sou evangélico, sou de outra denominação. É excelente a recepção, segurança, todo o tratamento com higiene, todos os cuidados com todas as pessoas que vêm visitar ou os membros da igreja. Eu sempre ouvi falar, tinha curiosidade, ainda não tinha tido a oportunidade de ter conhecido, mas depois conheci, adorei, então, de forma geral. Outro dia eu estava até comentando com um pastor amigo meu, que ele falou que sempre tinha curiosidade de conhecer e teve a oportunidade de conhecer uns 3 meses atrás, teve uma reunião de pastores e ele foi convidado para vir conhecer, ele comentando. Aí eu fiquei mais curioso ainda de conhecer, como realmente é espetacular, todos os quesitos. E o
Os cuidados com os visitantes é destacado por Maurício, que pertence a outra denominação. Distanciamento, quando entra a higienização, álcool em gel, todo aquele cuidado com todo mundo. Excelente, todos os sentidos. Meu nome é Elizabeth, eu sou da Igreja Presbiteriana. O impacto que tem da gente estar aqui é como se estivesse lá mesmo em Israel, né? É muito lindo, foi uma coisa muito bem planejada. Sempre tive um sonho de vir aqui porque eu vejo muita coisa bonita acontecer com as pessoas, né? Eu assisto durante a madrugada. Um lugar definitivamente acolhedor. É bem recebido, nada cobrado e a gente vem de livre instantânea vantagem, adorar o Senhor, buscar o nosso Pai. Não, eu não paguei nada, fui muito bem recebida, eu e a minha família. A gente está até meio abobado de tão lindo que é tudo, né? E o acolhimento de vocês é muito bom. Eu acredito que muitas coisas boas aconteçam aqui. Qualquer pessoa, ubandista, cristão, católico, maçônico, quem quiser vir, eu acredito que a porta vai estar aberta. O mesmo acolhimento que eu estou tendo, eu acredito que todos vão ter. Religiões, outras denominações, todo mundo é bem acolhido, todo mundo é bem tratado, como se estivesse em casa, realmente. Me chamo José Luiz, eu nasci em berço católico. Durante um período eu frequentei uma outra denominação evangélica. Quando eu comecei a assistir a uma TV a respeito aqui do Templo de Salomão, das reuniões, me despertou esse interesse de conhecê-lo. Chegando aqui no Templo de Salomão, quando eu entrei no templo propriamente dito, eu senti uma paz muito grande, algo que eu nunca senti em outro lugar, que eu nunca vi em outro local que eu frequentei. Pelo que as pessoas até falavam na mídia, e eu não paguei absolutamente nada no estacionamento. Vim junto com a minha esposa, uma filha que nós temos de 5 anos, ela ficou na EBI, que também não paguei nada. Foi algo assim, uma recepção muito tranquila por parte de todos que nos receberam, e a gente se sentiu muito bem aqui. Meu nome é Ana Karine, eu cresci em berço católico, até que assisti a uma programação da Igreja Universal e tive muita curiosidade em ver como que era, porque eu já tinha ouvido falar, mas geralmente eram notícias negativas e eu tinha muita curiosidade em ver. Até que eu cheguei na igreja e eu fui muito bem recepcionada. Eu senti uma paz muito grande antes mesmo de entrar, só o fato de chegar aqui na frente, eu já senti uma paz muito grande. E assim que eu entrei, eu tinha certeza que ele era um lugar santo. Eu também tive uma experiência muito grandiosa, porque eu pensava que eu ia pagar alguma coisa para entrar, para conhecer, e não, foi totalmente gratuito, as pessoas me receberam muito bem também, e o que mais me chamou a atenção aqui foi o próprio Espírito Santo de Deus, que eu senti aqui, isso não tem valor. Então foi muito emocionante para mim e muito gratificante. Meu nome é Sérgio, eu frequento uma outra denominação cristã. Através da TV, assistindo lá os canais da Universal, me interessei em vir aqui visitar o Templo de Salomão. E estou muito feliz, fui muito bem recebido. E diante de tudo que se fala do povo, que se fala aí de fora, do monte de coisa da Universal, me senti à vontade. E o que me chama a atenção é a estrutura, né? A estrutura do templo, o acolhimento que se tem no templo, a arquitetura que é dinâmica, é muito linda e maravilhosa. No Templo de Salomão me senti muito à vontade, não precisei desembolsar nada para poder estar dentro do templo. E o que me chama mais atenção, além da estrutura, é o que se fala daqui, né? Na realidade é a fé ativa, que na realidade te ensina você a não ser covarde e você realmente assim ser ousado naquilo que você deseja, nos milagres, dentro da escultura da palavra de Deus.
Eu sou o John Leno, sou de outra denominação evangélica. O que me trouxe aqui a princípio é a vontade de conhecer, porque eu já conhecia a passagem de Salomão na Bíblia, então eu já conhecia o tamanho da estrutura ao qual a Bíblia relata, mas eu tenho amigos que são da congregação, da igreja, e aí eles me convidaram e veio eu e minha esposa. O que mais me chamou a atenção é a arca. É quando você entra lá dentro e toca a trombeta e todo mundo, independente de religião, se levanta para proclamar o nome do Senhor e agradecer. Então eu acho que lá dentro é o diferencial de tudo. Aqui fora é lindo, mas lá dentro é mais ainda. Sim, aqui é um lugar muito seguro, tem segurança desde a hora que você entra até a hora que você sai. Outra coisa, os objetos pessoais ficam guardados por segurança, então você não perde o foco, você tem o total foco de quê? De vir buscar a palavra aqui dentro. Eu acho o Templo de Salomão um lugar muito aconchegante, se aparenta muito mesmo com a Arca de Deus, ao qual as pessoas de qualquer religião têm que se aproximar. E o lugar é totalmente acessível para todo tipo de pessoa. É um lugar de oração, um lugar de você demonstrar e colocar em prática aquilo que você acredita que está fundamentado dentro da Bíblia. Independente da minha religião, que eu também sou da mesma crença, mas de outra religião. Eu fui muito bem recebido desde a hora que eu entrei no estacionamento, que já é o diferencial, até a hora que eu passei pela porta de entrada do templo. Então, o atendimento é totalmente gratificante. Venha para conhecer o Templo de Salomão, um lugar maravilhoso e você vai amar. Estrutura, acolhimento, segurança e muita organização. Mas, principalmente, o Templo de Salomão está aberto para todas as pessoas. Isso independentemente de sua religião. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Se você quer realmente que este ano de 2021 seja diferente do ano passado, dos anos passados, coloca de lado o preconceito, seja você evangélico de uma outra denominação, católico, espírita, judeu, testemunha de Jeová, faça como o José, ex-católico, ou a Ana, que também se intitula ex-católica, o Sérgio, de uma outra denominação evangélica. Meu amigo, chegou a hora de você conhecer ao Deus vivo, seja radical com o que ameaça a sua condição espiritual. Em Mateus 18, versículo 8 e 9, você vê Jesus instruindo a gente a sermos radicais com a nossa fé. Tudo aquilo que tenta nos separar de Deus tem que ser removido. Vença o preconceito, a distância e compareça no Templo de Salomão para buscar o Espírito de Deus. Viemos morar de favor numa sala emprestada. Não tínhamos cama, a gente dormia num colchão. Eu tive que administrar, vamos dizer assim, a miséria. Meu nome é Renato Vieira, sou empresário. Meu nome é Valéria e sou administradora de empresas. Vim de uma situação bem complicada, onde passamos, minha esposa e eu, por muitas dificuldades. Quando eu me casei, eu imaginava uma vida, pelo menos um pouco comum, ter um emprego, poder ter uma vida natural, pagar as contas. Tivemos que fazer financiamentos bancários, começamos a nos endividar, fazendo empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, tentando uma saída, Tentei diversos ramos, fui trabalhar de servente de pedreiro, sem experiência nenhuma. Minha esposa, muitas vezes em casa, tentando, enviando currículo, tentando um emprego, embora formada, pós-graduada, mas também não conseguia, as coisas não davam certo. Eu lembro uma vez que eu dei, acho que R$15 para ela, e ela comprou 1 quilo de arroz. Não dava para comprar feijão, porque o valor não era possível, mas ela comprou 1 quilo de arroz, alguns ovos e um gomo de linguiça. E não dava para comprar absolutamente mais nada. E aquela comida durou ali por 4, 5 dias, que é o que a gente tinha. Eu tive que administrar, vamos dizer assim, a miséria. Tínhamos um carro, que era o único carro meio de transporte utilizado
para o trabalho, mas esse carro tinha 14 parcelas atrasadas, né? Vivia se escondendo de comando de policial, porque se passasse por ali poderia perder aquele carro, que era o carro usado para trabalho. Viemos morar de favor, né, numa sala emprestada, não tínhamos cama, a gente dormia num colchão, e uma privação total. E até que a gente recebeu, né, a informação que poderia mudar, né, nossas vidas, que seria se eu decidisse ser fiel a Deus. Nos meus dízimos, nas minhas ofertas, se eu fosse um dizimista fiel, eu poderia possuir tudo aquilo que Deus prometia. E com todas as dificuldades, né, com aquele carro velho, e eu falei para ela, não, nem que a gente passe fome. E a gente decidiu ser fiel em tudo. Nos piores momentos, eu falei, não, a gente vai ser fiel. E assim fizemos. Surgiu assim uma ideia de um mercado, que é um mercado que seria impossível, muito difícil, muito complicado, mercado de peças para veículos de alta performance, um público seleto, que precisaria assim, de alto investimento e eu não tinha como. E comecei com uma pequena máquina, desenvolvendo os produtos que a gente faz, né, um segmento de freios esportivos. E ali começamos. E ali as coisas começaram a dar certo e a gente continuou sendo fiel. E aquele dízimo de R$5 passou a ser 50, passou a ser 500, né? Passou a ser 5.000. A visão mudou. E quando a visão mudou, tudo mudou. As coisas foram acontecendo, isso multiplicando daquela pequena máquina. Fomos comprando outras, maquinários automatizados, né? Nesses últimos 2 anos, nós passamos por 3 ampliações na empresa. Estamos agora na 3ª ampliação da empresa, construindo a nossa casa, com tudo do bom e do melhor ali. Meu nome era negativado, o da minha esposa também. Nós pagamos todas essas dívidas, absolutamente tudo. Hoje eu não preciso mais, né, ficar aquela vida difícil, ficar contando moedas, ficar administrando miséria. Hoje a gente, né, pode escolher o que quer comprar, onde ir, né, o que comer. Todo mês é uma nova conquista. Essa semana mesmo fui para uma reunião de negócios, onde foi apresentada a possibilidade de 600 distribuidores de uma vez só, Brasil. Tudo flui, né, é diferente porque flui e dá certo, né. Hoje eu posso dizer para qualquer um que hoje nós temos a bênção do possuidor. 2020, o ano de quem perdeu a saúde, o emprego, a empresa, a pessoa amada, até mesmo a vontade de viver. Talvez não é de hoje que essa palavra tem feito parte da sua vida. Ainda que você tenha perdido tudo, Deus é quem troca a palavra perder por restituir. Neste domingo, 10 de janeiro, o domingo da restituição, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. A minha vida não andava e o salário que recebia não suplia a necessidade. Uma vida toda fracassada, toda derrotada mesmo. Meu nome é Fábio de Almeida, tenho 35 anos, sou empresário no ramo de alimentício, pizzaria. E antes de eu se tornar dizimista, eu tinha uma vida toda fracassada. A ponto que eu trabalhava na empresa, eu recebia o salário hoje e no outro dia eu tinha que pedir vale. Para ir para o trabalho, eu dependia de ônibus. Pegava um ônibus para ir, outro para voltar. Vivia de aluguel, sem ter expectativa de crescimento, a ponto da gente não ter bem o que se alimentar direito através do salário que recebia. Que eu cheguei na igreja e ouvi falar do dízimo, da fidelidade,
eu passei a observar a forma que o homem de Deus ensinava. Que o dízimo não era só apenas os meus 10%, como a gente ouvia falar, mas sim a primícia. O que era dízimo? É os seus primeiros frutos. Antes de você usar para si mesmo, você tirar o que é de Deus, honrar a Deus. E depois que eu me tornei dizimista, tudo na minha vida começou a andar. O salário, quando eu recebi, que eu tirei o dízimo, já começou a render. Eu comecei a ter para comer e poder guardar uma reserva. E a vida começou a andar. E através da minha fidelidade, Deus foi abençoando, fui mudando de profissão, fui crescendo, né, na empresa, tornei um cargo maior, se tornei chefe de setor. E daí Deus me deu a direção de eu ter meu próprio negócio. De ver eu ser um funcionário, eu ser patrão de mim mesmo. O homem de Deus deu a direção que ele, numa pregação, me lembro até hoje, que ele falou que nós não tínhamos que ser cauda, mas sim cabeça. E aquela palavra, ela entrou dentro de mim. E eu abri meu primeiro negócio, que aí começou a prosperar. Então, através da minha fidelidade, Deus foi me honrando. Eu abri essa pizzaria, as coisas começaram a fluir, né? Eu morava num barraco, depois saí do barraco, né? Construí casas. Hoje eu tenho 2 casas, hoje eu tenho um galpão, hoje eu tenho a pizzaria que arrebenta, que é bem conhecida no bairro. Hoje a minha vida financeira é bem próspera. Eu andava de ônibus, hoje eu tenho um carro próprio para andar. Então, casamento abençoado. Isso eu considero tudo através da minha fidelidade. Depois que eu entendi o que é ser um dizimista. Não apenas devolver 10%, como muitas pessoas ensinam. É a 10%, mas não. É as primícias, os primeiros frutos, que são os 10%. O meu primeiro dízimo foi de R$120. E meu último dízimo foi R$7.000. No meio da pandemia, onde todo mundo falava em crise, eu prosperava, eu arrebentava. E até hoje, meu dízimo não baixa desse valor. Quando eu se tornei dizimista, né, até a minha vida espiritual mudou, porque eu entendia que ser fiel não era só apenas você devolver, mas sim você ter uma comunhão com Deus. Hoje eu tenho o Espírito Santo. E o meu bem maior precioso é o Espírito de Deus. Leia comigo, por favor. Começarei o ano priorizando a Deus e os resultados dos meus esforços serão multiplicados. Você será recompensado, a exemplo do Fábio, que chegou a morar em um barraco, passar necessidade, foi humilhado, foi explorado, mas hoje bem-sucedido. O primeiro dízimo dele foi R$120, penso eu. Mas agora, em meio à pandemia do ano passado, ele chegou a dar dízimo de R$7.000, porque ele ganhou, ele produziu, ele prosperou mais de R$70.000. Meu amigo, você quer prosperar? Você quer, neste ano, ser bem-sucedido? Então, honre a Deus em primeiro lugar e Ele abrirá as portas e guiará os seus passos aos pastos verdejantes. Meu nome é Kênia Cristine Carlos da Silva, sou professora, tenho 44 anos. O meu preconceito com a Igreja Universal se deu a partir da mídia, que virava e mexia, acontecia um fato apontando que bispo da Igreja Universal rouba as pessoas, que a mídia cria. E também as pessoas ao redor que comentavam, né? Então, na minha casa, por exemplo, a minha mãe falava, né? Ouvia dizer, olha, eu ouvi dizer que a Igreja Universal rouba as pessoas, falam que as pessoas vão ter prosperidade, pelo contrário, as pessoas ali vão ficar cada vez mais pobres. Então você vai entrar com um valor de dinheiro e vai sair sem. Então cuidado se você for nessa igreja. Era o que eu ouvia.
A primeira vez que eu pisei dentro de uma igreja universal foi para fazer um trabalho de faculdade, onde eu fui com o intuito de gravar uma reunião e comprovar que os pastores falavam sobre os dízimos e as ofertas era só para roubar o dinheiro das pessoas. E eu saí dali convencida que aquilo realmente, de fato, era verdade. Cheguei naquele ambiente onde eu ouvi os pastores falando dos dízimos, das ofertas, explicando passando para as pessoas que eles deveriam ofertar, que eles deveriam ser dizimistas. Nossa, aquilo para mim foi a comprovação. Ainda mais que eu via que tinha pessoas ali muito simples, humildes, que estavam ali e dispunha do dinheiro, pegava e levava aquela oferta. Então, para mim, aquilo ali era um absurdo. Essa pessoa só pode realmente ter sofrido uma lavagem cerebral. Foi o que eu imaginava, foi o que eu pensei. E eu saí dali crendo nisso. Era uma manipulação. Então, ao meu ver, era isso. Eu já, imagina, uma universitária, estou ali gravando uma reunião, não é possível que eu estou vendo realmente comprovando isso e essas pessoas não estão vendo. Como só eu estou vendo isso, não acredito que aqui tem centenas de pessoas e essas pessoas não estão enxergando que elas estão sendo manipuladas o tempo todo por esses pastores, esses falsos pastores que se dizem de Deus. Porém, a minha vida, que como eu era triste, eu era vazia por dentro, eu não tinha nada. Então, o que eles iam roubar de mim? Foi difícil para pagar a faculdade, lutando para pagar a faculdade. As coisas não andavam, e sem contar, assim, um vazio que eu tinha que eu nem sabia explicar o que eu sentia. Negra, pobre, cheio de complexo, né? Os amigos da escola isolavam. Quantas vezes tem um episódio que eu lembro, colegas, sabe, me deixando de canto. E isso para mim era difícil. Porém, eu conheci uma pessoa que estava afastada da Igreja Universal. E a gente começou a se relacionar. Uma certa vez ele chegou e me procurou e falou assim, olha, eu preciso conversar com você, eu estou sentindo uma necessidade de voltar a frequentar a Igreja Universal e eu vim aqui para falar isso para você. Que eu falei para ele, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você precisa de Deus, e se foi lá que você encontrou a Deus, volta correndo. Só que só tem uma coisa, não me peça para eu ir com você, porque eu tenho minha religião, você tem a sua, então não me peça para ir. E assim foi. Ele continuou frequentando passou a frequentar a Igreja Universal. Certo dia ele me convidou. Falou assim, posso te fazer um convite hoje? Amanhã, na realidade, porque era um sábado, ele queria que eu fosse com ele numa reunião num domingo pela manhã. Eu falei, eu vou com você, mas tem uma condição. Você tem que ir comigo na minha noite. Tudo bem? Ele falou, tudo bem, eu vou com você. E foi na reunião. Foi uma reunião assim que eu não vi nem a hora passar. Depois ele falou para mim, nossa, eu estava preocupado, porque foi uma reunião tão demorada hoje. Só que eu saí dali comentando com ele que a reunião tinha sido ótima, que a reunião tinha sido, nossa, eu estou saindo daqui tão leve, eu estou saindo daqui de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes, uma paz dentro de mim que eu nunca tinha sentido. E foi uma reunião tão rápida. Ele olhou e comentou, rápida? Você achou? Eu achei. Aí a gente passou em frente da igreja, né, católica, e ele falou para mim, olha, tá no horário da sua reunião, você não vai hoje? E assim, eu não estava me sentindo vontade de ir, porque eu estava bem, o que eu estava sentindo, aquele horário da tarde, da noite, de tarde para a noite, foi tão diferente. Nessa reunião foi falado que a gente, que Jesus estava ali para nos ajudar. E que se eu precisasse de qualquer coisa, eu tinha com quem contar. Que eu não precisava ficar, parecia que até que estava falando comigo, que eu não precisava ficar deitada, chorando, mas eu podia falar com ele que ele ia me ouvir. E ele ouviu. E assim, e foi uma experiência tão assim, que naquela reunião, nossa, Jesus me ouve, tem um Deus que me ouve, sabe?
E um Deus que é capaz de mudar, de tirar essa tristeza de dentro de mim. E eu comecei a acreditar nisso, e não é que eu acreditar, eu senti aquilo. Não foi assim, eu estou acreditando. Não, eu senti aquilo. Eu fui apresentada a um Deus de verdade, a um Deus que eu podia falar direto com Ele. Eu não tinha que perguntar para ninguém, eu não tinha que pedir para alguém interceder por mim. Eu podia falar e Ele ia me ouvir. Uma coisa assim que de uma dessas reuniões que eu comecei a frequentar, que me chamou muito a atenção, né, que até então todo mundo acha que a gente já vai entrar lá, que você já vai dar sua oferta, você já vai dar seu dízimo. Você não é obrigado a nada. Ninguém falou para mim, colocou a mão na minha cabeça, colocou a mão no meu ombro, pegou minha bolsa. A partir de agora, já que você está vindo aqui a primeira vez, segunda vez, terceira vez, você já tem que dar o dízimo. Ninguém nunca falou isso para mim, você tem que dar alguma oferta. Isso daí é da pessoa, é você que sabe. Deus fala com você quando tem que ser. Eu fiz o que eu senti de fazer. Eu peguei aquele envelope do dízimo e dizimei. Eu dava aula, eu não tinha todas as cargas, eu não tinha nada, tudo. Ganhava pouco, né? Mesmo ainda de professora. Já aconteceu o quê? De 4 aulas, eu fui para 27 aulas. Né? Então é mais que o dobro. E de tudo isso que eu aprendi, além de o dízimo e a oferta ser importante, além de saber aonde está indo a minha oferta, eu posso dizer para as pessoas, o Espírito Santo transforma, ele muda tudo. Ele é capaz de reverter qualquer preconceito. Porque quando você tem uma tristeza que você não sabe de onde vem, que você é vazia por dentro, que você tem amigos, que você tem família, todo mundo ao redor e ninguém te enche, quando você encontra o Espírito Santo, quando você recebe esse dom, esse Espírito que só Deus tem para passar para a gente, não tem coisa melhor. O que eu tenho, ninguém pode tirar de mim, que é o Espírito Santo que está dentro de mim. Só Ele está comigo, Ele está comigo. Ele me supre tudo, todas as necessidades. Quando eu estou triste, eu sei com quem eu posso recorrer. Quando eu estou cansada, eu sei aonde eu posso bater, eu posso ajoelhar meu joelho e pedir e conversar. Eu sei que Ele vai me entender. E o Espírito Santo mostra isso para a gente. Ó, eu estou aqui, eu estou com você. Essa é a melhor coisa de tudo isso. A minha família, o meu marido, os meus filhos, tudo. Eu só tenho a agradecer à Igreja Universal. Porque se não fosse a Igreja Universal, talvez hoje eu não estaria aqui dando esse testemunho. Essa é a vida que eu busquei a vida inteira e não conseguia. Com o Espírito Santo eu consegui isso. O Espírito Santo me proporcionou isso. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. No ano em que muitas coisas precisaram ser mudadas, muitos planos adiados e até cidades pararam por alguns dias, a obra de Deus não parou. Por todo o Brasil e pelo mundo, a Universal se empenhou durante os 365 dias do ano de 2020 para oferecer o melhor a todos os que chegam até a casa de Deus. Foram reparos, reformas, inaugurações e obras grandiosas que tiveram andamento em 2020.
No início de fevereiro, a Universal inaugurou o primeiro templo da igreja em Rio Gallegos, cidade localizada na Argentina, com 170 mil habitantes. A catedral, com capacidade para receber aproximadamente 500 pessoas, ainda conta com estúdio de televisão, de rádio e salas para o trabalho realizado pela Escola Bíblica Infantil, a EBI. Do mundo, a Universal reinaugurou um templo na cidade de Beira, em Moçambique, na África. Em meados de março de 2019, o país foi atingido por um ciclone que destruiu inúmeras construções, entre elas a sede da Universal. Desde então, não mediu esforços para reerguer a catedral, que mesmo em meio à pandemia, foi concluída. A reinauguração do templo aconteceu em outubro. Todo durante o ano de 2020, aconteceram 82 inaugurações. Igrejas que oferecem conforto e segurança para receber todos aqueles que desejam buscar a Deus. E neste momento, 4 grandes obras estão em construção no Brasil. Em Minas Gerais, a Universal está construindo um cenáculo na cidade de Sete Lagoas. O terreno possui mais de 2.000 metros quadrados e terá mais de 3.000 metros quadrados de área construída. O novo templo da Universal terá capacidade para mais de 1.000 pessoas. Além disso, ele ainda contará com salas para os pais deixarem as crianças na escola bíblica infantil. A igreja contará ainda com sistema de permeabilidade no solo, sistema de ar-condicionado equipado com compressores de elevada eficiência e iluminação em LED. Em Goiás, a Universal está construindo a sua nova sede na cidade de Anápolis. Localizada em uma área privilegiada e com grande fluxo de pessoas, a catedral terá mais de 2.600 metros de área construída. A obra terá capacidade para mais de 1.000 pessoas, auditório com 147 lugares, 4 salas para grupos da Universal, além de estúdios de rádio e 4 salas para a escola bíblica infantil. A estimativa é que o custo da obra fique em torno de 16 milhões de reais. Na Bahia, a Igreja Universal do bairro de Cajazeiras, em Salvador, está passando por uma ampliação. Para isso, foi necessário demolir parte do edifício. Após a obra, o cenáculo contará com aproximadamente 1.300 metros quadrados de área construída e terá capacidade de receber mais de 1.000 pessoas. As salas da IBI serão reformadas também, oferecendo maior conforto para as crianças que ficam no local enquanto os pais assistem às reuniões. E em Brasília, a Universal está construindo uma catedral na cidade de Águas Claras. Com um projeto arquitetônico que faz jus ao padrão de construções de Brasília, a nova catedral da Universal terá um design moderno, diferenciado e com capacidade para mais de 6.000 fiéis. Em um terreno com aproximadamente 22.000 metros quadrados, serão 40.000 metros quadrados de área construída. A igreja contará ainda com estacionamento para 600 carros e a área da escola bíblica infantil para mais de 200 crianças. Com uma estrutura moderna e tecnológica, a nova Catedral de Brasília vai contar com um sistema de som invisível, reuso de água e o reaproveitamento do calor do ar-condicionado para o aquecimento da água do batistério. A obra foi iniciada em 2019, com término previsto para 2023. Todo esse movimento em prol de melhorias, de inaugurações e construções tem um único objetivo: o ganho de almas. Isso só é possível porque Deus tem feito uma obra grandiosa na vida daqueles que creem e investem no altar com seus dízimos e ofertas voluntárias. O que é plantado aqui é revertido em bons frutos para aqueles que sonham o sonho de Deus. Você não crer em si mesmo?
Se você não crê em si mesmo, é porque então você não está crendo em Deus. Porque quem crê em Deus também crê em si mesmo. Eu me chamo Danilo de Paula, eu tive uma família muito bem estruturada, eu conheci a igreja através dos meus pais e foi me apresentado o caminho da fé, eu aprendi e com isso eu tive bons costumes, boa educação, aprendi sobre a fé e não foi bem assim ao longo da minha vida. Eu comecei a virar minha cabeça, eu comecei a ter desejos pelo mundo, eu fui perdendo o prazer de estar na igreja, o prazer de ir a um domingo para a igreja. A exemplo do filho pródigo, a princípio tudo parece ser liberdade, felicidade, noitadas, sexo, drogas e bebidas. Até que tudo isso começa a ser uma ilusão. Você se afasta de Deus, você fica sozinho. Você não tem um norte, Então você começa a fazer escolhas e tomar decisões erradas. Foi onde o tráfico me abraçou. Eu precisava conseguir um dinheiro, eu precisava me manter. E foi aí que o crime me abraçou. E eu, com 16 anos, comecei a conhecer o crime. E assim como o crime me abraçou, eu também abracei o crime. Eu fiz de tudo. Estelionato, furto, assalto à mão armada. A gente tem também um sequestro relâmpago. Eu vivia disso, eu vivia do crime. Eu não tinha um trabalho meio período e roubava, não. Era o dia inteiro pensando no crime. Era o dia inteiro, era intenso. E eu já não era mais uma pessoa. Ali eu estava me tornando um monstro. Se as pessoas quisessem olhar feio para mim, eu encarava, eu perguntava, se tivesse que fazer qualquer coisa eu fazia. Então eu perdi a afeição pelo ser humano. Só que aí que eu comecei a conhecer a cocaína. A cocaína, ela entrou na minha vida de uma maneira sutil, mas à medida que você vai usando, à medida que você vai usando, o seu organismo ele vai ficando dependente disso. Eu ficava alucinado. Quer dizer, de um psicopata, de um monstro, eu comecei a ser um zumbi, aonde o efeito da cocaína não trazia mais prazer. Foi aí onde eu conheci o crack. Aí o crack, eu me entreguei. Me entreguei de tal maneira, ficava pelas Cracolândia, pensava, assim como eu pensava só no crime antes, eu passei a pensar só no crack. Cheguei a comer comida do lixo, cheguei a comer, não ter que comer. Então, olha no que eu havia me tornado. Para mim, eu não acreditava mais que havia esperança. Até uma madrugada, eu comecei a lembrar de coisas que eu não sabia. Naquele momento veio a lembrança do filho pródigo, com detalhes, que ele tinha saído da casa do pai, que ele tinha pegado tudo que ele tinha de melhor, tinha gastado, e ele estava comendo comida com os porcos. E literalmente ele estava eu, comendo com os porcos. E o filho pródigo falou assim: vou voltar para casa do meu pai. Nem que ele não me aceite como um filho, mas como um servo. E aquilo veio tão forte para mim, eu não tinha mais lembrança da igreja, de Jesus. Eu repudiava, quando eu estava preso, eu repudiava as pessoas que iam para a cela da igreja. Eu dizia que eles iam lá para fugir, para se esconder. E quem me fez lembrar dessa passagem do filho pródigo foi o próprio Deus. Só que eu, na minha ignorância, eu
desesperado, com fome, eu liguei pro meu pai. Eu falei, vou voltar para casa do meu pai. Eu liguei pro meu pai. E quando eu liguei pro meu pai, era já madrugada. Há muito tempo eu não falava com ele. Eu pedi ajuda, falei, pai, me ajuda. Eu tô aqui louco de droga. Tô aqui diante do viaduto pensando em me matar. Eu falei, me ajuda, por favor. Aí eu ouvi dele o seguinte, eu não posso fazer nada por você. E ele falou, se você quer se matar, não se mata agora não. Espera o meio da semana para se matar. Porque se você se matar no meio da semana, eu vou ter 3 dias de folgas na fábrica. E aquilo ali mexeu tanto comigo que eu não tive nem reação. E ele desligou o telefone. Ali eu entendi que não era o meu pai biológico que eu devia procurar. Era Deus. Eu fui. Fui para a igreja. Sabia que não seria fácil para mim. Sabia que ia ser difícil. Mas ali eu fiz um desafio com Deus. Eu falei para Deus, eu sou esse lixo de gente, de humano. Eu vou fazer um desafio com Deus. Ninguém me falou para fazer esse desafio. Quem mandou fazer esse desafio foi o meu sofrimento, a minha dor. O que eu estava passando exigia uma atitude. O primeiro passo. Me libertei das drogas, me libertei do coração podre que eu tinha, perverso. Me libertei de uma mente, porque não adianta eu limpar o coração, mudar a minha atitude e ter a mesma mente. Eu busquei a libertação da minha mente, dos meus pensamentos. Um dia o pastor disse, o que vai mudar você definitivamente é o Espírito Santo. E eu comecei essa jornada. Foram 4 meses. Dia após dia. Eu levantava de madrugada, eu buscava o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a maior conquista. Eu fiz de tudo. Eu buscava, eu orava, eu jejuava. Eu veio a fogueira santa, eu fiz fogueira santa. Fiz tudo pelo Espírito Santo. E quando chegou a hora da busca, eu disse, eu creio. Eu creio que o Senhor está comigo. E ali nasceu dentro de mim uma força, uma certeza. Ali nasceu dentro de mim algo tão glorioso que nunca mais aquela velha criatura sequer pensou em nascer de novo. Ali foi algo tão glorioso que é indescritível. É tudo que eu queria e nunca tinha encontrado. O Espírito Santo foi a paz, a alegria, a certeza de que eu seria uma pessoa digna. Ali o Espírito Santo era Jesus dizendo, eu te quero. Ali o momento que uma pessoa se sentia não amada, o momento que eu me senti amado. Ele me amou. Eu amei primeiro, ele me amou primeiro, eu amei. Foi uma relação tão linda que é surreal, igualzinho filho pródigo. Enquanto o pai poderia dar um tapa no rosto, o pai beijou. Enquanto o pai poderia empurrar, o pai abraçou. Deus foi assim que Deus fez comigo. Ele me acolheu.
Ele me abraçou, Ele cuidou de mim e me fez um novo homem. Um homem de caráter, um homem de bem, um homem fiel, bem casado, de família e disposto a servi-lo. Não tem recaída, não tem pensamento, não tenho medo, porque a Organização Mundial da Saúde diz que para o vício não tem cura. Pode a pessoa ter memória eufórica. Se ela voltar a frequentar os lugares, ela pode ter uma lembrança e ter uma recaída. Eu contraponho a tese da medicina. O Espírito Santo é a cura definitiva. Só o Espírito Santo foi capaz de transformar o Danilo. E ele quer transformar você neste domingo, ao pôr do sol aqui no Encontro do Espírito Santo. Aproveite para buscar o batismo com o Espírito Santo, meu amigo. Vamos ungir você com o óleo do candelabro de 7 braços, para que você seja possuído pelo Espírito do Senhor. Não esqueça, aceite o desafio de obedecer à palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Estamos aqui no tabernáculo desenhado pelo próprio Deus para que o seu povo tivesse uma aliança com Ele, andasse na sua presença e Deus então derrotasse os seus inimigos e abençoasse o seu povo em tudo. O candelabro de 7 braços, desenhados pelo próprio Deus, é símbolo das 7 manifestações do Espírito Santo. E neste ano de 2021, nós vamos, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, aqui, no Templo de Salomão, ungir você com este azeite, símbolo do Espírito Santo, para que você seja possuído pelo Espírito do Altíssimo. Qual é o seu espírito? Medo? Ansiedade? Indefinição? Malícia? Orgulho? Violência? Inconstância? Qual é o seu espírito? Meu amigo, se em você não está o Espírito do Senhor, então você tem um outro espírito. E é justamente isso que impede você de ser filho de Deus, de ser uma pessoa realizada, de ser uma pessoa salva, de ser uma pessoa forte. Quem tem o Espírito do Senhor tem o Espírito da definição, tem o Espírito da coragem, tem o Espírito da certeza, tem o Espírito da força, tem o Espírito da constância, da perseverança, tem o Espírito da bondade, da justiça, do amor, da verdade. Essa é a proposta para você, católico, evangélico, espírita, budista, testemunha de Jeová, judeu, muçulmano, pobre, rico, ateu, não importa. Seja você famoso ou anônimo, se você não tem o Espírito do Senhor, você tem um outro espírito. E por isso você não é feliz, você não é realizado, você é triste e apagado. Mas chegou a hora de você ser aceso pelo Espírito do Senhor. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo. A unção com óleo dos 7 Espíritos de Deus. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Chegue cedo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica
fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar.